Um estudante goiano foi o maior medalhista da 24ª Olimpíada Ibero-Americana de Física, que reuniu 19 países. E ele está aqui no estúdio para conversar com a gente. O Vinícius Névoa, que obteve o melhor desempenho global na competição, vem acompanhado do professor do Instituto de Física da UFG, Carlito Lariucci, que também é presidente do Secretariado Permanente da Olimpíada. Olá, muito obrigada pela presença, professor. Obrigada pela presença também, Vinícius, e parabéns, pela conquista. Vou começar falando com você, Vinícius. Você já é medalhista em outras competições que te levaram até essa Olimpíada. Como é que esses torneios, essas competições e, logicamente, ser premiado nelas te auxilia a estudar, te incentiva a estudar? Então, eu sempre tive uma motivação bem grande em estudar para competições de física, porque é algo que eu gosto muito. E, além disso, a sensação de quando você participa de uma competição e ganha uma medalha e tem um resultado bom, é sempre muito motivadora e me incentiva a continuar nesse caminho. E é a física que você quer seguir numa carreira acadêmica ou pensa em outra coisa? Eu penso em física, sim, e eu acho que pela minha história no ensino médio e estudando física, eu acho que é uma ótima escolha. Bom, professor de Física, também à frente do Secretariado da Olimpíada. Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente como é que funciona essa Olimpíada, se tiver alguém interessado em participar nos próximos anos, o que tem que fazer? Realmente é um processo não muito simples, porque no Brasil tem duas Olimpíadas de Física, a Olimpíada Brasileira de Física e a Olimpíada Brasileira de Física da Escola Pública, que vai desde o 9º ano até o 4ª série do ensino médio para escolas técnicas, antigas escolas técnicas. Então, os alunos, ao participar das Olimpíadas de Física Brasileira, são selecionados, aqueles que têm os melhores desempenhos, eles então são selecionados e vão fazendo provas, seleções, até chegar à seletiva das internacionais, porque existe duas Olimpíadas Internacionais, uma que chama Olimpíada Internacional de Física, são todos os países do mundo. Este ano foi em Israel, teve mais de 90 países e mais de 400 estudantes. E tem a Ibero-Americana, que é do México para baixo, ou seja, todos os países que falam a língua espanhola e portuguesa, mais Portugal e Espanha, são 22 países, Então, essa seletiva seleciona os alunos para essas duas competições. Então, é um processo que demora 2 anos de seleção e preparação para os estudantes. Professor, o senhor acha que esse tipo de competição e também ver pessoas premiadas, como é o caso do Vinícius, para quem ainda está em idade escolar, pode acabar um pouquinho com o medo que as pessoas têm das áreas de exatas, da física? Eu posso dizer que eu era uma dessas pessoas que não gostava muito de física, não conseguia entender muito bem a física. Eu diria o seguinte, para responder a sua pergunta. É que com o advento da Olimpíada, pelo menos aqui no estado de Goiás, que eu fui um dos fundadores da Olimpíada aqui no estado de Goiás, foi introduzida a prova experimental. E a prova experimental é um mecanismo, na minha avaliação, que tira este medo, entre aspas, que o aluno tem da física, porque ele vê as leis, o procedimento ali no experimento. E ele manuseando o equipamento e vendo, ele vê que realmente que a lei funciona, que ali está presente. Então eu vejo que a Olimpíada contribuiu e continua contribuindo, principalmente em função das questões experimentais ou da parte experimental do ensino de física, que eu acho fundamental no ensino. E não tem a menor dúvida que a Olimpíada é um desafio, jovens gostam de desafios, e aí então alia uma coisa a outra e a gente tem aí resultados como esse do Vinícius, porque o Vinícius é o segundo goiano, desde que a Olimpíada foi criada em 1999, a ganhar a medalha de ouro na Ibero-Americana. E dessa vez você foi o maior premiado, Como é que é a sensação e como é que você se preparou para isso? É muito difícil? Sim, é difícil, como o professor disse, é um processo seletivo bem extenso, que começa nas Olimpíadas Nacionais, passa por uma seletiva de mais de 1 ano e acaba na competição. Então, a minha preparação para a competição, basicamente, é estudar os conteúdos de física, que muitas vezes são mais avançados do que aqueles que você vê no ensino médio. E, em meio a esse estudo, também temos que dosar um pouco de prática experimental, que também é outra coisa que é cobrada nas Olimpíadas e que também é muito importante para o aprendizado de física. Então, nós costumamos treinar com alguns livros de graduação e fazer práticas experimentais no laboratório que tem nas escolas, por exemplo.
E a sensação de ser premiado em uma Olimpíada como essa e de ter ganhado o primeiro lugar geral é muito gratificante, porque é tanto a recompensa de um esforço, quanto também uma conquista que reflete algo que eu gosto muito de fazer. Bom, vou fazer essa pergunta para os dois, mas vou começar com o Vinícius. Vinícius, você acha que marcos como o seu, eventos como esse, são importantes para a gente estar sempre destacando a importância da educação no Brasil, mais no momento como a gente vive de, às vezes, corte de recursos, dificuldades, principalmente para os cursos que muitas vezes são menos procurados dentro das universidades, como as licenciaturas. Como é que você entende isso? Daqui a pouco você já está aí na universidade também. Então, eu entendo que esses resultados servem como holofotes para chamar atenção para a educação e também para o fato de que muitas vezes as universidades perdem estudantes, perdem talentos que acabam não se sentindo atraídos a elas devido a essas dificuldades financeiras advindas de cortes de verba. Então, às vezes, estudantes de alto desempenho escolhem estudar fora do país, por exemplo, por conta disso. Então, sem dúvidas, resultados como esse são algo que as universidades podem usar e que é algo bem positivo para a educação no Brasil. Concorda, professor? Concordo. E aí eu acrescento de que todo um trabalho bem planejado tem resultados excelentes. Então, o que a gente vê, o desempenho dos nossos estudantes nas Olimpíadas, por exemplo, é o fruto de um planejamento e investimento de formação desse pessoal. Então, nesse sentido, eu acho fundamental para o ensino, para a educação brasileira como um todo, essa questão mesmo de nós termos condições de desempenhar esse trabalho da melhor maneira possível, com esse planejamento, com o recurso necessário, porque, para mim, educação é fundamental em todos os níveis, porque com a educação você tem condições de ver futuro, de desenvolver um trabalho visando realmente o futuro e contribuir para o desenvolvimento do país. Então, eu acho que é fundamental essa questão. Queria agradecer essa presença, muito obrigada, obrigado também, Vinícius, e parabéns pela conquista para os dois, né? Obrigado, eu que agradeço a oportunidade.